Boa tarde. Olá, Foi mal aquela hora de ter ligado, Alice. O telefone estava no bolso. sem problema. Quando eu vi, o negócio estava chamando já. Boa noite, Alice. Boa noite. Te mandei, mas mandei a foto do último primeiro para ti. Era para ter mandado ao contrário. Depois eu confiro. Não, não tem problema, Alice. Não tem problema. Mas que o cara quebra a cabeça fazendo isso aí, o cara quebra, né? Pois é, eu vou até conversar com vocês, se vocês vão querer que eu avance no conteúdo ou se querem que eu resolva, tipo, alguns itens, que são itens que eu tô vendo assim, ó, que são erros comuns, sabe? Na previsão de carga, cozinha, banheiro, lavabo, lavanderia, praticamente sempre tem algum erro. Na demanda, a questão do B está tendo erro, tá? A distribuição de circuitos não, mas a previsão de carga e a demanda não teve ninguém que me mandou sem algum erro. E aí, como tipo, para Ali, Alice, a gente naquela parte. avançar e deixar isso pendente, sendo que é tudo acumulativo, né? Eu não sei se é uma boa ou se é bom a gente frisar isso bem hoje. No caso ali mesmo, eu acho que tive o problema que tu me mandou foi no lavabo ali, é que eu fiquei em dúvida ali como ele não, como no PDF ele não especificava ele, só se ele entra, ele entra no mesmo quadro do banheiro, né? No mesmo caso Sim, do banheiro, né? Então você já matou. E no caso da garagem, o que me pegou foi aquelas 3 TUI de 1000, entendesse? uhum. Foi ali que eu fiquei em dúvida. Se tu estava pedindo TUI ali, que eu imaginei uma garagem onde o cara pode botar com máquina, né? Então, por isso que eu imaginei com 3 tomadas, 3 TUG de 600, entendeu? Por isso que eu tinha colocado aquela previsão 3 de 600. Ali na garagem não é de 400? Na garagem é. Porque é tu e ali. Não, As de uma coisa é 600. TUI e uma coisa é TUG. As TUG, tu vai fazer que nem os outros, tu vai ver quantas TUGs tu precisa. Tá, não, As, mas ali tem 3 TUI para maquinários, né? isso. Tá, na regra não a não ser a cozinha, o resto as TUI é cada 5 metros é de 400 watts, e as 3 de 5 metros de 400 e depois de 100? De 400 não, de 100. De 100 as TUG, né? Então, de TUG,
Tá aí, mas Tui, ali tá Tui, não é, Tui tu botou 3 Tui ali, né? sim, mas Tui não tem, tu não determina quantas Tui tem. Tui é só colocar ali, que nem ar-condicionado, que nem torneira. Tu não calcula quantas Tui tem. Ah, tá, entendi. Ah, tá. Hum. Vamos lá, então, pessoal. Boa noite a todos. Aqueles que eu ainda não havia dado boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, Ulisses. Boa noite. Pessoal, assim, ó, eu recebi desde sexta alguns exercícios, tá? Menos até do que eu esperava, mas recebi de algum sexta, no sábado, no domingo. Acredito ter retornado todos hoje, tá? Se alguém não recebeu o retorno, ficou aqui no meio, peço que dê um alô lá de novo para eu poder retornar. E assim, ó, eu queria ver com vocês, tá? Por quê? Basicamente, todo mundo que me mandou cometeu erros similares, tá? Erros na previsão de carga e que acabaram acarretando no resto, né? E também
erro especialmente no cálculo do B da demanda, tá? Então, eu queria ver com vocês se vocês não querem que eu resolva, tá? Esses casos particulares, então, do exercício lá que eu dei na lista, questão da lavanderia, do lavabo e do banheiro, da garagem, que foram erros comuns em quase todos, tá? E também a questão da demanda, tá? Eu acabei explicando a demanda na sexta-feira para um dos colegas, né? Mas a gente não tinha muita gente. Acredito que para ele tenha ficado claro, mas é um erro que está bastante comum, tá? Então, Alice, acho que não vale a pena eu avançar no conteúdo, sendo que é uma continuidade e vocês estão cometendo erro lá no primeiro, que é a previsão de carga que vai acarretar em tudo. Tá? Então, gostaria desse retorno e até mesmo do retorno do Alex, a explicação de sexta, se te adiantou, né, para te resolver. Foi para mim, Alice, adiantou sim, adiantou, ficou bem explicado. Eu tenho até que te passar, eu não acabei ainda, mas eu vou te passar ainda, acho que amanhã de manhã eu já te passo. Mas para mim ficou bem explicado, sim. Não sei se da primeira vez eu não tinha entendido, se não foi daquela forma que tu explicou, mas naquele dia que tu me explicou aquilo ali, ficou bem claro, bem explicado mesmo, ficou tranquilo. O restante do pessoal prefere que faça esses casos particulares? Olha, esse é o Celso. Oi, Celso. O que acontece? Eu fiz até as correções aí, já vou te mandar. Eu acho que eu pequei aí, pequei, né? Nessa parte aí do lavabo, do banheiro, nessa parte específica, porque para mim era 13,5, né, que eu calculava, porque tem a exceção, né? Diz a exceção e eu acho que eu confundi, sei lá, o que aconteceu. E ali na B, na demanda total do anexo I, claro, eu fiz um cálculo geral, né? E na realidade, É por eu na sexta, equipamento. é por equipamento. E no final ali, tu faz, no caso ali de 2 chuveiros, máquina de secar, papapá. No final, tu faz a soma total, não é? Isso, De cada. tu faz individual, tu multiplica cada aparelho pelo seu fator de demanda e aí no final tu soma todos. Aham. Eu acho que na minha parte, tá? Na minha parte, não sei os colegas, acho que eu fiquei confuso aí nesse dos 5, quando é 5 metros, quando é 13,5, porque para mim, eu estava considerando banheiro, lavabo e todas as peças pequenas, que eu entendi assim como 13,5, e não é bem assim. Não, Provavelmente. não, é que a regra, ela é uma exceção, é para quantidade, né? Então, quando a gente fala de quantidade de tubos, o 13,5 só vale para cozinha, tá? Cozinha, lavanderia. E aí a gente tem a exceção da potência. Quando a gente fala de potência, tanto o banheiro, quanto a cozinha, quanto a lavanderia, eles entram naquela regra das três primeiras 600. E aí acaba colocando o banheiro junto na questão do 13,5, mas são duas exceções diferentes, uma para quantidade e uma para potência. Então foi nisso aí que eu pequei mesmo. 13,5 na realidade é só para cozinha, então, e lavanderia. Isso. É só cozinha e lavanderia, na realidade. E daí o banheiro entra as 3 primeiras 600 também, a cozinha também, e lavanderia também, é isso? Isso. Aham. Tá. E em relação ali também, eu achava que eram as 3 primeiras, que era 600, tá? Então, não é que tenha que ter 3 de 600, pode ser 2 de 600, então. Pode ser duas, não é obrigatoriamente. As três primeiras são
Se tu tiver uma, vai ser uma de 600. Se tu tiver 5, 3 de 600 e 2 de 100. Uhum. Ah, não. Tá show. Tá ok. Depois que tu mandou o retorno ali, eu já entrei de novo na linha. Agora, daqui a pouco eu já te mando aí o retorno. Isso aí dá meio uma baralhadinha na cabeça do cara, né? Porque parece ser tudo igual e daqui a pouquinho dá uma embaralhada assim. Bem embaralhado. Aí foi o que eu pensei, por 2 motivos. Eu falei com a escola que eu tinha um compromisso, então eu vou soltar vocês mais cedo. E aí eu acho que não vale a pena eu começar um conteúdo, sendo que não vai dar tempo de eu fazer exemplo e tudo, e sendo que é um conteúdo que precisa da potência. Vocês vão precisar das potências dos circuitos, e aí a potência do circuito ela está associada à previsão de carga. Então, se tiver errado a previsão de carga ou começar errado, vai estar tudo errado. Então, eu acho que é uma boa eu fazer essas exceções de novo com vocês, para deixar isso bem claro, para a gente poder avançar sem tantos problemas. Alice, por mim pode ser. Pelo que eu vi, a gente está tendo alguns erros pontuais, né? Talvez alguns detalhes. Exatamente. A ideia não é resolver o exercício todo, é resolver esses erros pontuais que eu fui percebendo que são os mesmos da maioria. Que, no geral, acredito que a gente está no caminho, né? Pelo que tu me... Até o teu feedback foi que tu deu ali, né? Para mim, tu me deu aquele feedback ali. Aí eu fui ver e acho que foi o Alex que falou, né? Que é muito conteúdo, é muita coisa e a gente às vezes acha que está num lado, aí tu tem que parar, raciocinar. Por isso que agora o eletricista sai mais caro, né? Agora a gente vai encarecer o nosso trabalho. Tem que parar para pensar mais, né? Não é só ligar 2 fios, né? Agora acabou isso. Agora diferenciou. Oi, eu vou dizer para vocês, pessoal, acabou que eu recebi um feedback bem legal de um ex-aluno. Coincidentemente, o meu pai contratou um cara para instalar um ar-condicionado, e quando chegou era um aluno meu da GP, a primeira turma que eu dei, projetos elétricos. E ele terminou o curso, fez a prova da empresa, conseguiu o cargo, e ficou responsável por fazer toda a parte do cálculo luminotécnico que a gente viu lá na empresa. Então, ele fez todo o projeto, a empresa aprovou o projeto e ele que foi o responsável por colocar esse projeto em prática numa das empresas da Barra. E ele desenvolveu todo o projeto só com o material da aula e do curso que a gente fez na GP. Então, além dele ter terminado e ter conseguido atingir o objetivo dele, o que a gente viu, e foi a primeira disciplina que eu dei, acabou ajudando ele aí no coisa. Então, para a gente, quando a gente dá aula, é um feedback bem bom, esse retorno, né? Para ver que tu está conseguindo, ao menos, ajudar alguém aí a alcançar voos maiores. Né? Então, vamos lá. Tá aqui o conteúdo até de dimensionamento de condutores, vou fechar aqui e vamos ver isso aí Eu preparei as 2 opções para ver o que vocês iam preferir. Então, vamos fazer aqui para ver se a gente não comete mais esses erros, tenta não se confundir aí. Vou pegar, como eu disse, vou pegar os casos mais particulares, assim, tentando pegar um caso de cada para a gente explicar. Então, vamos começar com a lavanderia, tá? Primeiro, pessoal, depois que eu me dei conta, eu botei comprimento e largura, tá? Então, até coloquei lá no grupo a observação, né, para calcular a área e o perímetro. Não coloquei direto a informação, então, cálculo, eu dei dependência, lavanderia, eu falei que tinha comprimento de 3 metros
e uma largura de 5. Como é que eu calculo a área? Comprimento vezes largura. Então, 3 vezes 5. Como é que eu calculo o perímetro? Soma de todos os lados. 3 mais 3 mais 5 mais 5. Tá? Então, é o que eu tenho na lavanderia. Área igual a 15 metros quadrados, perímetro igual a 16 metros. Primeiro ponto, iluminação. Tá? Como... E aí, aqui eu já coloquei, ó, a iluminação está relacionada ao quê? A área, tá? Então, ao 15. Esse aqui que eu botei em vermelho, tá? Como que a gente vai ver o número de pontos? Vou até fazer aqui embaixo. Os primeiros 6 metros quadrados, eu vou ter 100 VA, né? Depois, a cada 4 metros quadrados, eu acrescento 60 VA. Já tenho 10 metros quadrados. Vou colocar mais 4 metros quadrados, mais 60 VA. Fechei em 14 metros quadrados. Tá? Vou adicionar mais um ponto, porque eu tenho 15? Não. Quando eu falo de iluminação, é só números inteiros, tá? Então, o que eu vou ter? 3 pontos de iluminação. Potência unitária, 1 ponto de 100 VA e 2 pontos de 60 VA. Pessoal, podem me interromper a qualquer momento, tá? Olha, Oi. o lavabo, ele entra naquela regra, eu não peguei essa... O lavabo, ele entra naquela regra dos 3,5 metros ou é 5? O lavabo é 5. A gente... 5 também? É. Tá. Falando de perímetro, né? Sim, é Stug, né? Isso. Então, potência total vai ser 100 mais 60 mais 60, 220. Tá? Próximo passo, TUG. A TUG está associada a perímetro. Então, eu vou considerar, agora não vou mais olhar para cá, vou olhar para os 16. Tá? Vamos apagar aqui. Lavanderia entra em qual regra? Lavanderia entra na regra dos 3,5. Então, quando eu falo de lavanderia ou cozinha, tá? É a cada 3,5 metros. O restante dos cômodos a cada 5 metros. Certo? Então, isso aqui vale a pena vocês gravarem. Pois, se vocês quiserem, eu mando esse PDF para vocês. Tá? Então, vamos ver quantos pontos eu tenho na minha lavanderia. Os primeiros 3,5 metros, uma TUG. Mais 3,5 metros, outra TUG, 7 metros. Mais 3,5 metros, mais 3,5 metros, 14 metros. Tá? E agora, vai entrar outro ou não vai? Vai, porque quando eu falo de perímetro e de TUG, eu uso a fração que falta. Então, aqui tem 2 metros sobrando, eu vou colocar nesses 2 metros mais uma TUG, certo? Isso é a quantidade. Vocês têm que entender que quando a gente fala de TUG, a gente tem a questão da quantidade e a gente tem a questão da potência. São exceções diferentes, tá?
A lavanderia entra na exceção dos 13,5. E ela também entra na exceção da potência. O que quer dizer? As 3 primeiras são de 600 VA. Então, 600, 600, 600 e o restante de 100. Tá? Então, aqui, quantos pontos eu tenho? 5 pontos. 3 pontos de 600 e 2 pontos de 100. Quanto vai dar? 3 vezes 600 mais 2 mais 200. Vou botar direto. 2.000. Tá? O que eu tenho de aparelho lá de tui? Eu tenho uma máquina de secar, que eu dei que é 3.500, e uma máquina de lavar, que eu dei que é 1.000. Certo? Alguma dúvida sobre a lavanderia? Tranquilo, tranquilo. Agora tá tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? As mesmas regras da lavanderia vale para cozinha, tá? Então, a regra da quantidade, ó, regra da quantidade, o que é a regra da quantidade? Eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de 5 metros e 3,5 metros. Esses aqui são todos os cômodos, com exceção da lavanderia e da cozinha, tá? Essa aqui é uma regra. E eu tenho a regra que é da potência. Essa regra da potência é o quê? Eu tenho os 3 primeiros sendo 600 VA ou todas de 100 VA. Tá? Vou botar aqui 100 VA, 600 VA. Quem que entra na dos 600? A lavanderia, a cozinha, banheiro e lavabo. O do 100 VA são todos os outros cômodos. Então, uma coisa é a exceção da quantidade, outra coisa é da potência, tá? Isso aqui é importante vocês saberem, anotarem, que é um resumo, basicamente, do que vocês precisam, tá? Então, vamos ver, a gente sabe que lavanderia e cozinha estão juntas nos dois. Vamos ver um caso particular do banheiro, tá? O que a gente tinha no banheiro? A gente tinha que ele era 4x3. Então, 4x3 e aqui 4 mais 4. Tá? Ele tinha 12 metros quadrados e 14 do perímetro. Iluminação. Vamos apagar essas coisas aqui. Iluminação do banheiro. Primeiros 6 metros quadrados. 6 metros quadrados. Opa. Um ponto, tá? De 600 VA. Tá? Próximos 4 metros quadrados, 60 VA. Fechou 10 metros quadrados. Tenho que colocar outro ponto? Não, porque quando eu falo da área, não entra fração. Então, vou ficar com o quê? Vou ficar com 2 pontos, tá? Então, aqui
2 pontos, o que eu vou ter? Um de 100, um de 60. Total, 160 VA. Agora, questão das tubes. Quantidade. Vamos primeiro para a quantidade. A cada quantos metros de perímetro eu tenho que colocar uma tube quando eu falo do banheiro? A cada 5 metros. Tá? Então, os primeiros 5 metros, uma tube. Tá? Mais 5 metros, outra tube. Já tenho 10 metros. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 4 metros, uma tube. Quantos eu vou ter, então? Eu vou ter 3 pontos. Qual é a potência deles? Quando eu falo de banheiro, eu entro aqui. 3 primeiros são de 600. Como eu só tenho 3, as 3 vão ser de 600 VA. Então, eu tenho número de pontos, 3, potência unitária, 600, total, 1.800. Tá? Aparelho, nesse caso, eu tenho o chuveiro, tá? Que eu botei 5.500. Deu para entender agora o banheiro, pessoal? Ok. Tá Ok, entendido. ok. Tá? Esses dois, tá? Da previsão de carga. Claro, aqui o banheiro é a mesma regra para o lavabo e a lavanderia é o mesmo para a cozinha. Tá? Então, É só a cozinha e a lavanderia que é diferente, né? a cozinha e lavanderia a cada 3,5 metros. É, isso Todos daí. os outros a cada 5 metros. As tugs, né? Isso. Aí, só que... Será, né? Por que será a lavanderia, né? Cozinha, tudo bem, que a cozinha tem um monte de coisa, a lavanderia, né? Estranho, né? É. Aí vem Isso aí da que baralho norma. esse cara fica pensando. Aí vem da norma, aí eu já não... Isso. eu não, já não sei. Aham, não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá, pessoal? A partir disso, tá? Que foi o que teve mais erros. Outra coisa que eu achei, assim, de maiores erros foi o caso da demanda. Tá? E aí eu não vou usar essa tabela, eu vou fazer que nem eu fiz pro Alex aquele outro dia. Tá? O que a gente tem no caso da demanda, né? O que a gente vai calcular, basicamente, no nosso caso, tá? D igual a A mais B mais 1,2C. Tá? O A e o C, vocês entenderam, tá? Todo mundo que me mandou fez ok. Tá? O problema está no cálculo do B. Tá? O que a gente tem que ver? O B, ele está associado, tá? A questões de aparelhos resistivos. Então, nesse caso, a gente vai ter o chuveiro, a torneira elétrica, a máquina. Tá? E aqui eu já aproveito, que agora eu não vou me lembrar quem, mas alguém me perguntou sobre o micro-ondas. Tá? O micro-ondas... Fui eu, Alice, que perguntei. Foi. Em tudo que se pesquisa associado à norma, eles não colocam o micro-ondas, porque segundo o que eles falam, o micro-ondas ele não tem só a questão da parte resistiva, né? Tipo, falando a grosso modo, o micro-ondas só não aquece alguma coisa, né? Ele também descongela. Ele não tem a função do forno, tá? Então, em todas as literaturas que eu li, eles não colocam o micro-ondas no cálculo do B.
Até porque, tá? Aqui eu coloquei um valor, isso aqui tudo foi valor chutado, tá, pessoal? Se vocês forem olhar, geralmente o micro-ondas ele não tem uma potência tão alta assim, tá? Ele pode acabar entrando numa tomada de uso geral, tanto que eu aqui na minha casa uso numa tomada de uso geral e provavelmente vocês também, tá? Então, a gente acaba não considerando ele aqui no cálculo do B, tá? Acho que eu cheguei a te responder, não me lembro, Matheus, mas se eu não respondi, está respondido agora. Tu falou para mim que não era necessário porque eu tinha o TUG de 600, né? Tu me falou. E aí só que tu falou que não tinha problema se calculasse também, só que aí eu tirei do cálculo. Não, eu tirei ele do cálculo, aí eu mandei agora o último cálculo que eu mandei, eu retirei ele do cálculo. Alice? Oi. Eu te mandei aí de novo corrigido, mas eu tinha colocado o micro-ondas, então desconsidera. Outra coisa, Alice, o que me pegou ali também foi por causa da potência dele, entendeu? Foi isso que me pegou. Entendeu? Como forno elétrico. Ali eu coloquei valores, mais para dar alto a demanda de vocês. Não, mas é que eu fui calcular, baixei uma tabela de potências e a potência dele gira em torno, se eu não me engano, de 1.500 de potência. Ele fica parecido com a potência no caso aqui que tu colocou do forno elétrico, né? Eu não sei se essa é realmente a potência do forno elétrico, eu não fui verificar, entendeu? Foi por isso que eu fiquei em dúvida de colocar ou não colocar. Até eu tenho em PDF essa tabela, se tu quiser eu posso te mandar depois para te dar uma olhada. Eu não sei se está certo. Não tem problema, pode me mandar. Ó, o que a gente tem? A gente tem aqui esse B, tá? O que a gente precisa? O número de aparelhos, tá? E aqui é o número de aparelhos individuais, tá? O que isso quer dizer? Quantos chuveiros eu tenho? 2. Torneira elétrica, 1. Máquina de secar, 1. Forno elétrico, 1. A partir disso, que eu vou ver o fator de demanda de cada um deles. Vamos voltar lá. Quando eu tenho um aparelho, fator de demanda 100%, 2,75. O que isso quer dizer? Que aqui o fator de demanda é 100%. Deixa eu só aumentar aqui para não ficar embaixo. Aqui é 100%, aqui é 100%. E aqui é 75%. O que eu vou fazer, então, para calcular o B? Vai ser a potência do chuveiro, que é 5.500, ou seja, 11.000, né? Vezes 0,75, mais torneira elétrica, 2.500 vezes 1, mais máquina de secar, 3.500 vezes 1, mais forno elétrico, 1.500 vezes 1. E aí eu vou calcular o B. Não é quantos aparelhos, 2, 3, 4, 5, e pegar o fator de demanda para 5. É individual. Vezes 0,75, Alice. Não é vezes 75? Não é por... Achei que era porcentagem, por isso que eu... Não, se é porcentagem, eu não multiplico por porcentagem, né? Eu multiplico 0,75, porque é 75%, né? Tá, entendi. Equivale a 0,75. Tá, é por isso que o meu número ficou bem grande. Tá. Isso aqui, muita gente errou, do pessoal que me mandou. O pessoal conseguiu entender agora esse cálculo? Ok, da minha parte, ok. Alguma dúvida, pessoal, sobre previsão de carga, sobre demanda?
Divisão de circuitos, pelo que eu vi, assim, todo mundo acertou, claro, acabou errando porque errou a potência do circuito, né? Se errou a previsão de carga, errou a potência do circuito, mas a ideia está certa. Erros que eu vi foi o cálculo do B e lavanderia, banheiro. Agora clareou a ideia aí, ô Alice. Tá show. Eu- Mais alguma pergunta aí? Hoje tem bastante gente, mas o pessoal tá calado. Não tem como saber se o pessoal tá entendendo ou não. Da minha parte tá tranquilo, Alice. Tranquilo, tranquilo, Alice. Minha também, tá tranquilo. Tá de boa, tá de boa. Porque assim, pessoal, Alice, e ali no ar-condicionado, Ah. tu calcula por 100 ou é por 1 também? no ar-condicionado, não, é por 1. 100% significa 1. Tá bom. Não, mas se tiver mais, é mais, né? Aí Não, tu vai não, vendo ele quanto tá dizendo, é que ele tá dizendo, tipo, aqui se é para ele multiplicar por 100 ou Ah, por... tá. Não, aqui é tudo porcentagem, aí tu tira a porcentagem, né? Multiplica pelo número inteiro. Tá ok, Alice. Pessoal, porque assim, ó, como eu disse, eu vou encerrar a aula daqui a pouco. Por favor, façam esse, não precisa fazer esse aqui, pode ser os da aula, tá? Por quê? Porque quarta-feira, né? Já lembrando, amanhã vocês têm aula presencial de laboratório com Tiger, tá? Quarta-feira vocês vão ter aula comigo e aí eu não vou voltar mais nisso. Eu vou tocar o conteúdo de dimensionamento de condutor, tá? E aí eu vou supor que vocês fizeram tanto as tabelas dos exercícios da aula quanto a tabela da lista de exercício. Por quê? Porque a segunda lista de exercício ela é dependente dessa primeira. Assim como os exercícios da aula de quarta vai ser dependente dos exercícios que a gente viu fazendo. Então, vocês precisam ter essas tabelas. Aproveitem que a aula vai acabar cedo hoje e façam, não tem problema, me mandem. Eu provavelmente vou responder vocês ou depois, de noite, mais tarde, ou amanhã de manhã. Mas eu vou dar o retorno para vocês amanhã durante o dia, para vocês já corrigirem e ficarem com isso certo, para quarta-feira a gente poder tocar o conteúdo. Semana que vem acaba já, a gente já tem a prova. A disciplina não tem muito tempo. Então, e é uma prova só, valendo 10. Errou a previsão de carga, o resto vai estar errado. Tá? Então, eu preciso que vocês tenham isso. Isso que eu fiz hoje, eu era para ter feito na sexta-feira, só que, né, a gente não teve muita gente. Quem veio aproveitou, mas então eu resolvi dar essa chance e fiz isso hoje. Aproveitem para fazer. Não tem problema, teve gente que me mandou mais de uma vez e sabe que eu retorno todas as vezes, respondo. Não tem problema. Mas se não me mandarem, eu não tenho como saber e avaliar vocês, como vocês estão e ajudar vocês. Tá? Então aproveitem que eu vou encerrar a aula cedo hoje e tire esse período aí para fazer esse exercício e me mandem. Na demanda, depois que tu vai somar o A mais o B, mais 1,2 vezes o C, tá? Ele fica em watts ou quilowatts ali? Passa para quilowatts. Aqui, aí depende do que tu está colocando aqui, ó. Se tu colocar 11.000, 2.500, a resposta, tá? Como aqui a gente está trabalhando com watt igual a quilowatt, né? A resposta da tua demanda, ela vai estar em watt ou
VA, tá? Um dos dois, porque a gente está trabalhando igual. Para te colocar em quilo demanda, em quilo VA ou quilowatt, aí tu tem que dividir a tua resposta por 1000. Ou ao invés de colocar 11 aqui, 11.000 aqui, tu colocar 11K. Nossa, que lápis horrível de escrever. Colocar 11K mais vezes 0,75 mais 2,5 vezes 1, porque aí aqui eu tenho 1K, tá? Aí depende do que tu colocar. Se tu colocar os números inteiros assim, tu vai poder botar ou VA ou watt. A gente costuma trabalhar com VA, tá? Mas aqui, como a gente não está trabalhando com fator de potência, pode ser watt, porque os dois são iguais aqui no nosso caso. Tá ok, Alice. Certo? Então, vou fazer a chamada. E aí vocês estão dispensados e aproveitem, tá? Quem já fez, melhor, né? Vai aproveitar aí mais cedo a noite. E mandem as dúvidas que eu respondo assim que possível. Alexandre? Presente. Alex? Estou aqui presente, obrigado por hoje. Avner? Presente. Carlos? Presente. Celso? Aqui. Christopher? Cristiano? Presente. Diego? Douglas? Eliezer? Felipe? Chat, eu acho. Chat. Ismael? Israel? Presente. Leonardo? Presente. Lucas? Presente. Michael? Presente. Marcos Daniel? Aqui. Matheus Pinho? Aqui. Matheus Melo? Presente. Acho que eu pulei o Matheus Lopes. Isso mesmo. Deu. Patrick? Thiago Rous? Thiago Borges? Thiago Oliveira? Wagner. Aqui. Certo, pessoal? Não se esqueçam, amanhã aula presencial, quarta-feira aula comigo para ver dimensionamento de condutor. Boa noite, espero as listas de vocês para dar uma olhada, tá? Valeu, Alice. Boa noite, boa noite. Boa noite. Valeu, valeu. Boa noite.